Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Meu nome é Rafael Lima, sou apresentador do podcast Papari Cultural, projeto idealizado por Agripino Marques. E no episódio de hoje, nós vamos estar aqui batendo papo mais uma vez com ele, que é pedagogo, historiador, especialista em ciências da educação e desenvolvimento da cidadania e está mestrando em ciência da educação. Nosso amigo, mais uma vez aqui conosco, professor Cláudio Marques. Bem-vindo, professor. Mais uma vez, em uma oportunidade de a gente poder falar sobre a nossa cidade, Nisa Floresta, na sua essência, na sua origem, na sua formação, trazendo até os dias de hoje. Não tem como falar de Nisa hoje sem nós voltarmos no tempo, né? Sabemos quem foram os primeiros habitantes, o processo de formação, né? Influência portuguesa, holandesa, tudo que estava acontecendo naquela época de formação de Nisa Floresta enquanto cidade. Então, antes disso, queria que o senhor desse suas considerações iniciais, podendo estar aqui mais uma vez falando sobre o nosso município. Saúde a todos, né? É muito bom estar aqui mais uma vez para poder falar sobre nossa cidade, contar um pouco da história. Lembrando que a gente sempre procura enfatizar nossa história local, mas sempre existem algumas lacunas na história, né? Mas é muito bom poder participar desse projeto. E agora, para começarmos a navegar na história, trazendo você que está nos assistindo, a gente vai lá para trás para nós começarmos a falar sobre Nisa enquanto formação, enquanto cidade. Então, antes da gente falar, o que o senhor pode trazer de processos iniciais que chamam a atenção no processo da cidade na sua formação lá atrás? Temos conhecimento aí, né, de que os habitantes da região eram dos índios potiguares, né, do grupo Guaraíras, que habitavam a região desde de Areis até Januário Cigo e toda aquela área. Eles tinham características que existem até no povo da cidade de Nisa Floresta hoje ainda, né? Uma estatura média de 1,65 m, esses indígenas não tiravam pelo de todo o corpo, usavam adereços nos lábios, nas orelhas, né? E os olhos amendoados, isso tudo é registrado, né? Então, esses indígenas viviam nessa região e com o advento da colonização, né? Existia uma forma de, como os portugueses chamavam, né? Chamavam esses indígenas, chamavam de negros da terra, que eram os primeiros que foram escravizados, né? Então, eram considerados selvagens e poderiam ser escravizados. Nessa busca de colonizar, de se fazer uma organização, jesuítas chegam com missões volantes, e essas missões volantes elas funcionavam mais ou menos assim. Eles chegavam, catequizavam naquela região, depois iam para outra região, catequizavam e depois findavam voltando para a mesma. O que é importante lembrar é que muitos índios findavam indo para esses aldeamentos. Às vezes a gente fala aldeamento, a gente acha que é um termo, uma característica nativa dos indígenas, né, dos ameríndios. Achar que vai ter aquelas ocas indígenas. Não, mas ali é outra coisa. Aldeamento é uma formação europeia. Eles pegavam esses índios que estavam fora daquela região, né? Na verdade, eles estavam no seu habitat natural, na sua terra, né? Eles organizavam aqueles indígenas. Por quê? Porque se aquele indígena fosse catequizado, batizado, ele não era mais considerado silvícola, selvagem. Tá entendendo? Era então, um civil, assim. Então ele não poderia mais ser escravizado. Então serviu de refúgio para muitos indígenas buscar esses aldeamentos, né? Isso reforça a ideia de que muitos indígenas foram como refúgio realmente, e não por vontade própria ou por... uma questão de sobrevivência? Isso, talvez, muito provavelmente por conta disso. Eles preferiam estar num canto que estivessem seguros a serem caçados, né? E serem convertidos aí, transformados em escravos. E esse aldeamento, como é que funcionava a organização, né? Só tem um material que mandou previamente pra gente,
E tem uma ilustração que chama muita atenção, que é a forma organizada. E essa forma organizada tem muito a ver, né, no comparativo do que nós temos hoje na atual situação, né, estrutura da cidade, né? Fala um pouquinho da gente dessa organização, desse aldeamento que servia para esse apoio. Certo. Se for possível mostrar a imagem, né, vocês podem observar que os aldeamentos, era uma característica dos aldeamentos dos jesuítas, tinha uma igreja na parte superior, vamos dizer assim, né, dependendo do mapa que você está mostrando, mas do croquis, vamos dizer. A igreja tinha um átrio, né, que era marcado com um cruzeiro, a gente vai ter as oficinas, atrás sempre tinha uma fonte de água, uma necrópole do lado direito, né, um cemitério, que seria um cemitério, né, e currais para a criação desses animais e as moradias do lado, né? Se você pegar a estrutura do centro da cidade de Nizia Floresta, na verdade, essas cidades antigas que foram fundadas aqui no Brasil, né, pelos portugueses, com essas características, são bem parecidas. Mas como a gente está falando especificamente da nossa cidade, é incrivelmente desse modelo. A semelhança. A gente tem a igreja matriz, aí a gente tem. Hoje em dia a gente não tem mais o cruzeiro, né? Mas verdade. até certo tempo, acho que até a década de 50 talvez tivesse o cruzeiro. Hoje só tem a praça, né? E temos as casas do lado. Coincidentemente, nós temos hoje em dia uma escola, que é a Escola Municipal a Paiva, que fica, né, que seria onde seriam as oficinas. Temos um cemitério justamente do lado direito. Temos uma fonte de água atrás, no que seria atrás da igreja, que a gente pode pensar que é aquele riacho que passa ali por trás, mas uma fonte muito melhor de água é a Boágua, a Lagoa de Boágua. Naquele tempo seria mais próximo à Boágua. No caso é muito mais abundante, né? Sim, do que o que passa ali atrás daquela igreja é um riacho, na verdade. Não dá para você estar explorando com uma maior força, né? Na Boágua realmente daria para explorar melhor. E aí agora a gente, viajando muito mais, a gente tem aí a parte dessa questão indígena, os primeiros habitantes. Eu queria que a gente abordasse a questão dos topônimos, né? Essa questão das nomenclaturas, essa questão de períodos em que a cidade ela foi se transformando, tanto na questão nominal, né? E a cada transformação também ocorreu outros fatos. Certo. O que a gente vai ter? A gente vai ter nessas missões, os jesuítas são expulsos dos territórios dos portugueses. Com isso, esses aldeamentos eles passaram a ser administrados de forma secular, né? Por padres diocesanos. Talvez hoje fosse a palavra diocesano, mas padres seculares que não eram padres de ordens como jesuítas. E esse aldeamento vai crescer. Lá em Nizia Floresta vai ser dividido, lembrando que tudo na verdade era Papari, não era São José, né? Era São José do Rio Grande, e vai ser dividido. Parte desse aldeamento vai para São José de Mipibu, propriamente dito onde é hoje, e outra parte fica ali em Nizia Floresta, né? E com o tempo vão crescendo, vão se desenvolvendo. Lá em 29 de agosto de 1833, um decreto imperial vai transformar a matriz de Nossa Senhora do Ó, que é a igreja de Nizia Floresta, em paróquia, vai dar o paroquiado. E o paroquiado ele é uma divisão geográfica administrativa, né, da igreja. E dessa maneira, nesse mesmo período, a gente vai ter Papari com um nome de povoado. Já é o início dessa autonomia, né? Antes ela não era só um distrito, agora ele vai ter um nome de povoado de Papari. Lembrando também que aqueles indígenas daquela região também foram chamados de índios de Nossa Senhora do Ó, índios de Mopebo, índios de Mipibu. O nome Mipibu tem várias formas de ser falado ou escrito, porque dependendo de quem escrevia de uma maneira, né? Se vinha um francês, escrevia de um jeito, se vinha um alemão, escrevia de outro. Então, ainda mais eram conhecidos assim. Então a gente vai ter esse desmembramento, e nessa data aí, junto com a promoção, né, elevação
da paróquia de Nossa Senhora do Ó, a gente vai ter aí Nísia Floresta como um topônimo, no caso chamado de povoado de Papari, mas ainda pertencente a São José de Mipibu, né? Aí, seguindo esses topônimos, nós vamos ter o que a gente considera o dia da emancipação política, né? Que é 18 de fevereiro de 1852, quando Nísia Floresta começa, se desmembra realmente, tem emancipação política e passa a ter o nome de Vila Imperial de Papari. Ainda com predominância imperial. Isso, com o nome, porque vivíamos o Império, né? Esse nome vai ser mudado só para Vila de Papari, né? Depois, porque com o fim do Império, em 1889, a partir de 1890, tudo que fosse referente ao Império é apagado, né? Novos heróis são criados, a bandeira é feita e tudo, então tudo que pertencesse ao Império tendia a ser deixado para trás, para se esquecer esse período. De apagar aquele momento da história. Isso, que é comum em todo o tempo da história, né? Quando um governo, uma forma de governo se sobrepõe a outra, ele tende a apagar o que foi passado. Isso é comum no passado e inclusive no presente também, né? Bom, então nós temos essa mudança desse nome aí. Agora a gente fica só com o nome de Vila de Papari, ainda com Vila de Papari. Depois nós vamos ter ainda em 1938 a nossa Papari vai passar a ser cidade, né? Ainda com o nome de cidade, mais cidade de Papari, e só através de decreto a gente vai ter 10 anos depois, em 1948, a gente vai ter o nome da cidade de Nísia Floresta, né? Uma dúvida que eu tenho, pessoal, é que no momento que a cidade ela passa a se chamar Nísia Floresta, a filha mais ilustre da Terra já havia falecido? Já há muitos anos. Qual a cronologia de tempo? Nísia Floresta ela faleceu em 1885. Sim. O que existia. Isso, ela já tinha. Encontraram os restos mortais dela depois que trouxeram e tudo mais. Rouen, na França. Bem, aí a gente continua ostentando o nome da nossa filha mais ilustre, como a gente costuma chamar, né? Nísia Floresta, da Dionísia. Pô, legal. Então, assim, nós tivemos... o senhor quer acrescentar mais alguma coisa que possa ser colocada nesse marco temporal da origem do município, para a gente poder se aprofundar ainda mais? Olha, alguns personagens são bem importantes nesse período aí, né? Além da própria... Acho que é o que a gente vai falar mais para frente, mas além da própria Nísia Floresta, a gente tem algo que é peculiar no período ainda do coronelismo, vamos dizer, né? Nós temos duas figuras bem peculiares, né? Que é o coronel José Araújo, que dá nome à praça hoje em dia e alguma rua de Nísia Floresta, que governou Nísia Floresta por muito tempo. Eu digo que ele foi uma figura que teve um jogo político muito bom, porque ele esteve durante o Império, passou o período de transição e ficou na Velha República ainda, né? Governou 48 anos. A cidade é muito tempo, né? Temos o coronel Francisco de Oliveira, né? Francisco Alexandre de Oliveira, que é peculiar porque a gente não tem muitas informações, sobre ele, né? Não tenho como gostaria de ter, mas existia uma honraria, um título que era dado, chamado de Cavaleiro da Rosa, que foi um título criado ainda por Dom Pedro I para homenagear a sua esposa, o seu segundo casamento e tal. E o coronel Francisco Alexandre de Oliveira, ele recebeu essa comenda, né? Só 2 pessoas no estado do Rio Grande do Norte têm, né? O nosso coronel lá de Nísia Floresta recebeu, inclusive seus restos mortais são sepultados lá na igreja matriz. Lá você chegar do lado esquerdo, né? Você, entrando do lado esquerdo, você vai ver uma lápide em mármore italiano, que lá ele está sepultado. Então essa comenda era dada para alguém que tinha feito algo de muito importante. Ainda estou pesquisando para saber
especificamente... Que ato era isso? Isso. O que sei é que ele era da Guarda Nacional, né? Ele era da Guarda Nacional. A Guarda Nacional ela foi criada justamente para ajudar a proteger o território, quando não se tinha como se tem hoje, polícias específicas, né? Então, um coronel que tivesse mais, vamos dizer assim, conhecimento, dinheiro, ele juntava um grupo de pessoas, comprava o título coronel era comprado, e arregimentava essas pessoas e eles faziam a defesa do pessoal lá, né? Então, se você buscar, inclusive na internet, você vai ver lá na lista dos coronéis que participaram da Guarda Nacional, o nosso querido aí, Coronel Francisco Alexandre de Oliveira, que é uma coisa que é meio que ímpar, porque no estado no estado tivemos só 2 e 1 lá da nossa terra. No município de Nova Floresta. Para continuar o nosso podcast Papari Cultural, a gente vai se aprofundando cada vez mais na história da fundação da cidade, chegando agora a um, eu não vou dizer assim, a um patrimônio, mas a uma estrutura que chama atenção e tem um capítulo na história da cidade, né? Que é a Estação Papari. Uhum. E aí o professor Cláudio vai trazer para a gente algumas informações referente a esse patrimônio, porque Nísia Floresta é abençoada por alguns fatos marcantes, né? Alguns protagonismos muito importantes. E cedia uma estação, né? Um terminal, assim, final de uma estação, que tinha tudo a ver com outros fatos históricos que vinham acontecendo na cidade e até mesmo no país e no estado, né? Uhum. Aí a gente tem algumas influências, alguns movimentos que estavam acontecendo. E aí agora eu queria perguntar ao professor, para a gente se aprofundar, a Estação Papari, que marco ela tem nesse período de formação da cidade? Bem, o país todo estava crescendo e estava a malha, vamos dizer assim, a malha ferroviária era muito importante para a escoação de produtos e também para transporte, principalmente, né? Então, Nísia Floresta tem sua importância local porque é uma área de transição. Foi usada por muito tempo, ela tem características de construção inglesa, que realmente foi uma companhia inglesa que construiu, né? Hoje eu acho que mais não, porque eu tento falar bastante sobre isso. Antes as pessoas perguntavam muito assim, porque a fronteira entre Nísia Floresta e São José do Mipibu passou a ser a linha férrea. A linha férrea, né? É verdade. Aí um monte de gente chega, o nome tem Estação Papari, mas a linha férrea, a Estação Papari fica do lado de São José do Mipibu, né? Se tiver a imagem aí para mostrar, mostra aí por cima, né? Deve ter a imagem. Só que é o seguinte, hoje em dia se tem só um lado da linha férrea antiga, né? Só que tinha o outro lado por trás, vamos dizer assim, por trás, se você for ver a Estação Papari dos dois lados, né? Parece que são duas frentes, né? Tem uma que é mais bem elaborada, né? Mais bem ornada, que é a que a gente mais conhece, e tem do outro lado também. Mas tinham duas linhas, era uma pela frente e outra por trás, né? E por isso que a estação é de Nísia. Só que do outro lado foi tirada a linha, arrancaram, depedraram. Ao longo do tempo. Do tempo tiraram e não tiraram do outro lado. Isso justifica a estação C de Nísia, a estação C Papari. A estação de São José do Mipibu, ela ficava próximo onde hoje foi construída a nova atual. A atual, ficava ali próximo. Eu cheguei ainda a ver algumas paredes em pé ainda. E tinha outras estações até um pouco mais para trás. Tinha sim. Novo, Tinha outras estações. Aí, assim, é um local muito visitado. Hoje em dia abriga um restaurante, né? Foi utilizado até a década de 80 para transporte de passageiros. Depois foi desativada totalmente. Ficou abandonado por muito tempo, né? Algumas pessoas findaram usando para moradia, invadiram porque o prédio estava abandonado. Depois houve uma vontade pública, né? E de se reativar, né? Se reativou. Hoje em dia o prédio abriga um restaurante, se construiu uma nova estação, né? Também temos um pórtico que está sendo construído, mas a Estação Papari ainda é um local aberto à visitação,
Um local... E lá tem muitos elementos originais. Sim, tem. Inclusive, a própria estrutura física que é intocável. Isso, né? tem uma parte que é muito interessante, que é a caixa d'água, que você passa, quem está indo, né, no caso, no caminho ao sul, né, tem uma caixa d'água, aquela caixa d'água era utilizada só para ajudar a esfriar o motor do maquinário. E tem o nome da empresa e tudo, muito bacana, muito interessante e muito bom de ser visitado. Os detalhes dela são muito bonitos. Tem um mobiliário interessante de ver também, sempre muito bem acolhido. E assim, o local é muito bonito. Tem gente que vai lá só para tirar fotos e tal. Isso é verdade. Porque a Estação Papari foi utilizada muitos anos como posto de telégrafo e também foi desembarque de cana-de-açúcar. Ou seja, a linha férrea, a Estação Papari, tanto transportava pessoas como também produtos, né, na época, no auge, né, o açúcar principalmente. Isso. Então, realmente era de tudo um pouco que se tinha e a importância que era a Estação Papari de locomoção das pessoas e de chegar a novidades, informações. E o próprio posto de telégrafo, que servia para comunicações com outras cidades também, era muito importante. Você já imaginou você ter um posto, assim, rara eram as pessoas que tinham aquele acesso àquela informação de um telégrafo. Então ali era a central e dali saía alguém de repente alguém ali já ganhava alguma coisa para passar esse recado, né? Eu lembro muito bem que lá em Nísia mesmo, lá no centro, quando tinha um posto da antiga Telerne, existia telefonista e existia o garoto de recado que pegava a informação e ia dar para a pessoa: olha, tem fulano tá ligando para você, disse que vai ligar de tal hora, tal. Aí aquele garoto já ganhava o menino de recado, ele já ganhava um trocado, negócio, né? Você tá entendendo? Então, aí você imagina na Estação Papari funcionando alguma coisa desse tipo, né? A gente fazer ter esse raciocínio. Mas vamos falar sobre Baobá, né? Aquela árvore no meio da cidade, entre uma escola, entre um prédio de empresarial com várias lojas e que está ao lado de outros prédios muito imponentes e muito especiais, como a própria Igreja Matriz, a Escola Municipal Yaya Paiva. Então, vamos falar um pouquinho desse Baobá? Quem vai hoje em Nísia Floresta é um pouco difícil de imaginar. Quem vai e vê a cidade do jeito que está hoje, o centro, né? É um pouco difícil de imaginar. Mas se começar a pesquisar e ver algumas imagens antigas, né? Antigas não, umas imagens mais velhas, vai ver que aquela região onde hoje por exemplo, a Escola Municipal Yaya Paiva, pertencia a uma família, e aquelas casas onde hoje abriga o Museu da Mulher, onde abriga o Centro Pastoral Isabel Gondim, também abrigava outras famílias. E então, né, a gente tem algumas informações. Se você for ao Museu da Mulher lá, né, vai estar informando que foi plantada por uma escrava que deu de presente ao seu senhor, e por ser bem tratada, deu de presente as sementes, e o senhor mandou que ela plantasse essas árvores, né? Seria a escrava Amélia, era chamada de Mãe Preta, e ela quem plantou aquela árvore, né? E também por muito tempo aquela árvore lá era chamada de Pau do Moura, porque o Moura Júnior teria plantado aquela árvore. Existem algumas versões. Né? Eu lembro que meu avô falava que ele ia esse Moura, né, ia se assombrear na árvore, e ele meio que cuidava ali, regava e tudo mais. Mas é uma árvore realmente de origem africana, né? Existe a lenda de como ela... Sempre o povo cria uma lenda para tudo, né? Para tudo. É muito interessante. Mas realmente ela está bem que no meio da cidade. A cidade foi crescendo e meio que desorganizada, né? Porque assim, deveria ter deixado espaço. Quem vai para Nísia Floresta passa por ela. Hoje em Nísia Floresta a gente quase não tem local, se for de dia, por exemplo, para estacionar, porque é tudo muito perto, né? Muito estreito. Também é uma característica de cidades mais velhas, né? Cidades mais antigas. E é uma árvore que a gente não tem que preservar, não dá para
por exemplo, simplesmente está podando de qualquer maneira, mas a gente precisa se adaptar também, porque ela está crescendo. E é uma árvore muito peculiar, porque a gente vê muitas árvores que o seu caule é mais estreito, e o baobá não, é um caule muito enraizado, grosso e muito forte. Mas é aquela coisa, eu não sou biólogo, né? Nem sou, como se diz, tem um nomezinho, botânico. Mas é assim, uma coisa que eu posso dizer, eu acredito que essa árvore ela é bem jovem, se você comparar, ver com outras árvores mais antigas, né? Ela é bem jovem, mesmo tendo mais de 100 anos, ela é bem jovem. E é bonito você ver ela no verão, porque ela toda verdinha, aquela flor, aqueles... o fruto dela, né? O fruto dela. E que também é muito peculiar, né? O fruto isso é bem dela. diferente. É mucuá, se não me falha a memória, o nome mucuá. O nome daquele fruto que lá na região, o pessoal que faz artesanato pega e aquilo pode ser... aquilo é comestível realmente. Se abrir... você abre, é tipo como se fosse uma amêndoa, por dentro é macio. Você já chegou a pegar? Nunca. Parece, sabe o quê? Parece... A estrutura dela parece marshmallow. Sim. É macio, um pouco macio com então aqueles pedacinhos brancos que tem é como se fosse marshmallow. Só que ele é bem azedinho, né? Sim. Parece um tamarindo, né? Tamarindo. E ela tem algumas, né, a mucua, né, que é o nome da mucua. Ela tem algumas formações, né? Ela tem um formato bem diferente, e as sementes delas é pretinha, é pequenininha. Isso, é pequenininha, bem pequenininha. Assim, a semente do mucua, né? Não é do baobá, né? Isso. E falam que para o pessoal que já fez muda lá, que é um pouco difícil de fazer, porque assim, na verdade, para a natureza é fácil, né? Mas aí quando você vai fazer um processo de enxerto, né? Tem que ter todo um cuidado e tal, ter todo um preparo da semente para poder plantar. E para a gente poder entender que, como todo patrimônio histórico, e o baobá se tornou também. Isso, essas leis que servem para proteger, né, todo tipo de patrimônio natural, material, imaterial, arquitetônico, elas são sempre necessárias para evitar depredação. Até porque a gente sabe que, infelizmente, sempre tem alguém, se você chegar na nossa cidade, você vai ver o próprio baobá riscado, às vezes pichado. Passa alguém à noite e não tem uma proteção, passa alguém lá e faz uma pichação, coloca o nome. Eu fiz, para que isso? Falta talvez às vezes uma proteção efetiva, nem que fosse uma câmera de segurança, de vigilância na cidade para poder proteger esse patrimônio. Não só esse, como outros. Né? Por exemplo, a frente lá do cemitério público, né? Ele tem... É uma construção oriental. Você vê que assim, tem características barrocas por conta dos desenhos. Isso. Então, é diferente, é bonito de se ver. A própria igreja matriz, muitas pessoas criticaram, eu lembro, o sacerdote na época que decidiu... cercar a igreja matriz. Sim, verdade. Porque antes não tinha aquela grade, né? O pessoal, a igreja... Gente, infelizmente, as leis, elas são criadas justamente porque as pessoas boa parte das pessoas não tem limites. Você está entendendo? Verdade. Quem é de Nízia Floresta e é da época de antes daquela grade que se colocaram na igreja, você vai ver que tinha absurdos que se escreviam... festivos. Total desrespeito com o patrimônio. Que se faziam, que se escreviam nas janelas, nas portas, ou usavam a parte de trás da igreja. Você está entendendo? No período de festa e tudo. Verdade. Então, para proteger, infelizmente teve que se tomar essa atitude. O próprio baobá, não tinha aquela grade também, era aberto, né? Mas aí depois se viu a necessidade de se colocar essa proteção, porque tinha gente até para manter um pouco a distância, tentar manter, né? Tem até uma história engraçada que você me diga, para que ter muro em cemitério?
Quem tá fora não quer entrar, quem tá dentro não pode sair. Pra que ter muro e cemitério? Mas tem, porque ainda tem pessoas que vão vandalizam, querer... né? Você tá entendendo? É complicado demais. Essa história do muro é engraçada. Essa história do muro mas é engraçada. ainda, assim, é necessário se fazer uma proteção nesses pontos, né? Show. Então, assim, continuando nosso podcast Paparico Cultural, você podendo viajar um pouco historicamente sobre alguns capítulos importantes do nosso município de Nisa Floresta, na sua formação, no seu surgimento, uma cidade muito importante da região metropolitana do nosso estado, né, e que tem belezas naturais, uma terra que, como se diz a própria música, né, bonita abençoada por Deus e bonita por natureza. Mas é muito importante você que é de Nisa Floresta saber dessa essência, dessa questão histórica, né? Nisa tem muito protagonismo. E aí a gente vai falar de alguns outros patrimônios, como a Praça Coronel José de Araújo, entre ali o Baobá e entre a Igreja Matriz. Faz parte também dessa semelhança do desenho daquele aldeamento, né? Então, fala um pouquinho desse patrimônio também, que é a praça, que é uma questão demarcatória, né, do centro da cidade. Isso. A gente tem uma imagem de uma festa da padroeira com cavaleiros, né, com vaqueiros, que não tem aquela praça. Tem uma senhora... Existe que ela é só um espaço, né? Tem uma senhora chamada Dona Paizinha, que ela conta que quando era festa da padroeira... Por que eu estou falando de festa da padroeira sempre da Igreja Católica? Porque a Igreja Católica fundou a cidade, vamos dizer assim, né? Verdade. E todo o movimento que se tinha maior era nesse período de festa da padroeira. E aquela área não tinha nada, era areia, normal, barro, né? E o pessoal acampava, segundo ela, né? Acampava lá e se fazia a festa toda lá. Se é construída essa praça, né? Que se dá o nome do Coronel José de Araújo, aquele que mais tempo administrou a cidade. E essa praça, vocês podem dar uma olhada aí na imagem, tá? Essa praça, ela tinha uma característica. Se você olhar essa imagem, a praça, ela parece reta. Não parece... Depende não do é ângulo isso? de visão. Né? Ela é reta. reta. Se você olhar na imagem aí... Não ela tem aqueles três... Senão para chegar aos 3 níveis que ela tem. Isso. E se você olhar a outra foto dos anos 2000, essa primeira aí é de 1984, né? A dos anos 2000, se você der uma olhada... você consegue observar que ela foram feitas níveis nela, né? Ela tem 3 níveis aí. Eu confesso a você que pelo ângulo que foi tirada a foto, eu só consigo, porque ali é uma descida, né? Uma ladeira, né? Tem um declive, né? Então ela só poderia ter esse formato. Não se tem registro que lá embaixo ela era mais alta, né? Não se tem essa foto registrada, mas depois que ela foi reformada, foram feitos esses níveis, né? Uma coisa que eu acho que deveria voltar era colocar o cruzeiro na frente da igreja, que era o que demarcava esse parte de átrio. Não sei se alguém um dia ainda vai querer restaurar esse cruzeiro lá, né? Eu tenho um trabalho que a gente faz esse city tour com os alunos, tá entendendo? A gente tem só ali no centro, a gente tem saindo do Iaia Paiva, por exemplo, a gente tem o próprio Iaia Paiva. Verdade. A gente tem o próprio Iaia Paiva. A gente tem o Baobá, temos ali também onde hoje funciona, eu acho que é um anexo do Centas, né, que já foi fórum, que já foi delegacia, que já foi Banco do Brasil, que já foi... Aí esse prédio foi tudo aqui? Foi. E a gente tem lá... Aí temos a Igreja Matriz, temos a praça, temos o Centro Pastoral Isabel Gondim, né, que ali foi casa de coronéis também. Temos o Museu da Mulher, também pertenceu a coronéis. Temos a Casa das Irmãs Vigárias, temos o fronte da do cemitério. Só ali aí você desce, nós temos a casa lá embaixo que foi do Coronel José Alexandre Oliveira também. Lá embaixo que é bem característico a casa de um ex-prefeito também, Vicente Elísio. Nossa, nós temos ali no centro muita coisa para ser falada, né? Quando eu saio com os alunos,
eu fico... Às vezes eu falo rápido. Se você parar para a matriz, quando a gente para na matriz, é tanta coisa que a gente fala ali só na matriz. Então a gente tem realmente um centro histórico, né? Se a estação não fosse tão longe, dava até para a gente ir. Mas tem um turismo religioso que a gente pode abordar. A gente tem além do turismo de sol e mar, né? E tem um turismo da própria cidade em si. Hoje em dia a gente também está buscando... tem aquela feirinha de artesanato que foi muito bom, que se desenvolveu. Está se resgatando ali na frente do nosso... ali perto do Baobá. Então tem muita coisa para ser trabalhada ali. Um centro, como você falou mesmo, é um centro, um sítio histórico mesmo. Que em outros locais, por exemplo, você vai em Olinda... Eles chamam... A gente pode citar aqui Olinda, a gente pode citar Recife, a gente pode citar Petrópolis, a gente pode citar tantas outras cidades que tem um centro histórico preservado que favorece o turismo, a economia, mas acompanha o desenvolvimento, mas também tem todo esse cuidado. A reorganização, a mudança do desenvolvimento pode dar medo, mas com compensação você tem a garantia de ter a história preservada e valorizada e potencializada, que eu acho que é o que está faltando. E gera renda. Economicamente favorece. E gera renda. Para todo mundo, artesanato, a gastronomia, tudo, né? Olha só, tem um projeto também que a gente vai visitar o sítio histórico de Olinda, né, com os alunos, e tem local lá que só entra com guia credenciado de lá. Olha. Você está entendendo? Eu já fui tantas vezes com um aluno que eu nem precisava de guia mais. Mas, obrigatoriamente, é uma lei que de lá mesmo você só pode entrar se for com guia credenciado. Por que a gente não traz isso para a cidade? Né? A gente pode buscar essa juventude aí, né? Trabalhar isso. É aquela coisa, pegar os nossos filhos de Nísia Florestas, que são de lá, e que eles não precisem sair da cidade para conseguir ter uma vida digna, né? Que a gente possa tirar de nossa própria cidade. Posso dizer, eu tiro o meu pão de cada dia, eu vivo dignamente na minha cidade, né? Isso é muito bom, isso traz um valor e um sentido de identidade muito grande. Às vezes essa mentalidade provinciana é triste, de achar que só em tal lugar é melhor do que né? o seu próprio lugar. Do que o seu próprio lugar. Às vezes eu não faço nada para o meu lugar melhorar, né? Teve um tempo que eu pensava em o que eu posso fazer melhor para ajudar minha cidade. Eu queria fazer alguma coisa. Aí eu parei, poxa, eu já faço. Eu sou professor, eu ensino, eu falo sobre a história da minha cidade. E o que é bacana é que você se formou-se e hoje você ensina na própria escola isso, que você estudou. Isso. Então é uma prova de que nesse sentido dá certo. E muita vontade de que dê certo, né? Às vezes é frustrante algumas situações que eu passo que eu fiz, poxa, poderia ser assim, né? Mas assim, procuro ver muito com as pessoas que são de lá, que estudam de lá. Por exemplo, eu moro lá, Rafael, e quando eu preciso de um atendimento, eu sou atendido por alguém de lá. Você está entendendo? É bom, eu gosto quando eu vejo que às vezes é até ex-aluno, eu sou atendido por alguém de lá. E eu tenho esse compromisso comigo de poder fazer o melhor que eu posso fazer no que eu faço, com a condição que eu tenho para fazer. Podia ser que... não sei se todos que trabalham lá pensam assim. Eu penso assim porque eu vivo lá e eu vou ser atendido lá. É lógico que eu quero que um ex-aluno meu me atenda bem, ter confiança. Eu fico muito feliz quando eu vou em algum canto que eu vejo alguém que está trabalhando de uma forma digna. Você está entendendo? Legal. Olha, eu estou trabalhando aqui. Isso é não tem um dinheiro essa parte que o dinheiro não paga. É muito gratificante. E uma coisa que o senhor postou recentemente, e para finalizar essa parte para a gente abordar, a missão que o senhor tem, que o senhor identificou de gostar de história, de falar sobre a história e contar a história, é que
não existe outra coisa melhor e outra coisa que se destaca muito que é a história. Porque a história está em tudo, né? Então a ferramenta é muito boa para você aprender, esclarecer e desenvolver é a história, né? Não sei como é que o senhor falou na sua postagem, porque existe a ciência, mas... eu costumo dizer que porque existe a história da matemática, a história da física, da química, mas não existe a matemática da história, a química da história, né? Então, a gente tá metido em tudo. Eu estava dando aula fui falar sobre iluminismo para os meninos, então eu precisei falar de Isaac Newton, eu precisei falar sobre planetas, eu precisei falar sobre a visão iluminista. Trazer vários elementos. Isso, tá entendendo? Daqui a pouco a gente estava falando sobre... eu acho que ainda tá lá na rede social, tava lá, a gente ainda estava falando sobre disco de Newton, coisa de física que os meninos só vão ver lá para frente, mas que está presente na história, né? E que eles vão ver, lógico, como são de ensino fundamental, e como eu costumo dizer, ensino fundamental é base, ele precisa saber para quando ele chegar no ensino médio, que ele vai, o currículo de história no ensino médio é o mesmo, só que você vê de uma forma diferente, com outro olhar. Se você tiver a base do entendimento, né? Então, o bom de história é isso, e faço o que gosto. Eu acho que eu reclamo pouco, reclamo pouco do meu serviço, do meu trabalho, porque eu faço o que gosto realmente. Não é aquela coisa que eu faço por que não deu certo outra coisa, eu vou fazer isso aqui. Você tá entendendo? Eu faço porque gosto. Aquela coisa de... Eu falo assim, a pessoa aposentar. A parte de aposentar é a parte... Sei lá, não é que... Como é que eu vou dizer assim? Não é que eu não pense em aposentadoria. Assim, nunca vou me aposentar. Mas eu ainda penso assim... Mesmo se eu me aposentar, eu ainda vou trabalhar com isso. Você tá entendendo? Baixar até grande. Você tá entendendo? Eu vou dar um jeito de estar trabalhando com isso, de estar fazendo isso de alguma maneira. E principalmente da minha cidade, né? Eu digo que é minha cidade, porque segundo o senhor Evaldo, né? O tio Evaldo, Cláudio, nem se preocupa, porque eu tinha tristeza porque eu não tinha nascido em Nísia Floresta. Porque não tinha maternidade na época, né? Aí ele, meu filho, mas você foi feito com o povo de Nísia Floresta. Que é minha mãe e meu pai, né? Mas é uma... Tá no sangue, tá eu gosto da minha cidade. Eu rodo por aí, vou para aqui, para colar. Mas a minha cidade lógico que ela é cheia de problema e defeito, viu? Não é um paraíso na terra, não. Não é um paraíso na terra, não. É cheio de problema e defeito, mas eu gosto de ir lá e gosto de divulgar minha cidade. E agora a gente vai continuar falando de alguns equipamentos e muito históricos, né, no nosso centro. A gente tem alguns que eu queria que o senhor falasse. A Bica, né? Tá. A Bica. E outro monumento muito especial, né, marcante, que está um pouquinho afastado do centro, que é o monumento centenário onde está os restos mortais da nossa filha mais ilustre. Então, fala um pouquinho desses dois monumentos. A informação sobre a Bica, né? A gente pegou que o seu coronel José de Araújo, ele formou, foi ele que construiu, lógico que não é do jeito que está hoje, né? A gente não tem imagem de como ela foi feita, mas que teria sido organizado por ele, né? E que muito provavelmente teria sido um valor que ele tinha conseguido num jogo de sorte e construiu aquele balneário ali para a população. Não tem mais hoje em dia, mas antes ali também tinham tanques para lavar roupa. O objetivo não era diversão, era que se buscasse água potável. Um ponto de apoio para as pessoas. Isso, uma fonte de água. Ainda existe lá, né? Está até sobre reforma agora, né? Nesse período. E o outro o que você falou, é um monumento, né? A Nísia Floresta. Realmente, quando a poetisa celebrou, foi o centenário de Dionísia, foi construído um obelisco, que não é aquele que está lá, era um bem menor. Quando descobriram onde ela estava sepultada, que todo o movimento foi feito para trazer esses despojos. A história diz que foi uma grande soma de esforços, né? Isso, do governo do estado e tudo mais. Na época o prefeito municipal, até com um avião da FAB. Isso. Assim, o governo municipal nem tanto, porque não se tinha esses recursos, né? Mas a vontade de que se acontecesse. E na época foi uma grande marco, né? Isso,
soltaram panfletos e tudo mais, bem festivo. E construíram um mausoléu, né? Construíram um obelisco maior, construíram um mausoléu. Depois tiveram que refazer porque não cabia o ataúde com os despojos de Nízia Floresta. Ela ficou ainda sendo velada na igreja matriz até que pudesse ser transferida definitivamente para lá. Fica afastada do centro da cidade, porque na região que se chama Sítio Floresta, que foi o local onde existia o sítio do pai de Nízia Floresta, né? Então o monumento ali, ele tem uma estratégia até de demarcar onde mais ou menos seriam as propriedades da família. Isso, até Nízia, hoje né? chamado de Nízia Floresta, de Sítio Floresta, Sítio né? Floresta. É uma coisa que é interessante é que tem um filme, um curta-metragem feito por Nilson Eloy, muito bom, muito bem produzido. Mas assim, é um filme, né? É um filme, a gente no filme a gente tem liberdade poética e tudo mais. Mas tem um registro, por exemplo, de que no seu Nízia Floresta, o pai de Nízia Floresta, na verdade, quando recebeu Frampost, eu acho, para receber ele na casa dele, eles se sentaram ao chão, não se tinha talheres para todos, né? A comida se pegava com a mão mesmo. E é interessante, né? Assim, porque a gente às vezes vê o filme e acha que... Mas assim, foi muito bem produzido, sem crítica negativa, sem críticas ao filme produzido, porque ele é muito bom mesmo, muito bem produzido, com uma boa qualidade. Mas assim, essa parte histórica mesmo, que pode ser comprovada, né? Que a gente tem registro, é que isso aconteceu. Aí eu fico pensando que talvez ateste que talvez naquele período... não sei porquê, né? O autor fala que jantaram à brasileira. Então era uma mesa baixa, sentava-se no chão, não tinha talheres para todos, se dividia, uma mesma faca usava-se para cortar os pedaços de carne. E olha que a família de Nízia então tinha... se tem tinha proventos, né? O ideal é que a viúva, né, e o pai de Nízia, que era advogado, eles tivessem uma boa renda, né? Mas ficou essa lacuna na história, o porquê desse jeito. Se foi proposital, né? Se foi proposital, mas tem essa lacuna. Como eu falei no começo, história é muito interessante, mas às vezes tem algumas lacunas que são deixadas. E agora a gente vai se aprofundando mais, professor Cláudio, e queria que o senhor falasse agora sobre algumas lendas. Não tem como falar de história se não falar de lendas. Nízia é uma cidade que é o que tem, né? Temos algumas, então traz pra gente aí o que você pode citar de lendas que podem chamar a atenção de quem está nos assistindo, aguçar o imaginário das pessoas. Eu sempre gosto de lenda porque eu sempre gosto de contar essas histórias para meus filhos, né? E a gente tem algumas lendas que são características e outras você encontra parecida em outros cantos, né? Uma delas é sobre o Baobá, né? Que uma das lendas do Baobá é que um escravo náufrago, né? Ele consegue chegar até aquela região à vista ao longe a torre da igreja de Nossa Senhora do Ó e pega a semente do Baobá e, em gratidão por ter sobrevivido, cava com as próprias mãos e planta e fala, né, que ali vai nascer uma árvore que é símbolo da terra dele. A árvore nasce e por isso que a folha do Baobá digitada tem cinco folhinhas assim, ou seja, simbolizando os 5 dedos da mão. Caralho. É lenda, né? É lenda. E outra também a gente tem do rio caudaloso que passa embaixo da igreja. Esse eu confesso que toda vez que eu entrei lá na igreja eu dei umas pisadas no chão para ver se eu sentia o rio caudaloso que passa. A história que sempre se fala que existia um rio caudaloso que se passava ali e tal, a imagem foi encontrada lá. Só que se for dar uma pesquisada, um rio caudaloso é um rio de volume de água muito grande. Tipo um rio São Francisco, talvez. A corrente é muito intensa. Aí você tem um rio caudaloso ali, você construir, você conseguir
ou desviar ou construir, existe uma mão de obra gigantesca, o que não é impossível, mas até pro porte que a igreja mas também seria de muito mais. Até porque a igreja primeiro foi uma capela, depois que foi tendo ampliação, né? Mas assim, enfim, aí conta-se na lenda que nesse rio, aí as águas foram diminuindo, aí se encontrou a imagem de Nossa Senhora do Ó e construiu a igreja. Tá. E depois que construiu a igreja, você chega lá na sacristia e bota o ouvido assim, você escuta o som do mar, como se fossem as ondas do mar. Se você encostar próximo à pia ali, escuta essa lenda também. Eu não tô aqui para desmanchar a lenda de ninguém. Eu discutando, sabe? Eu pisava nessa sacristia são alguns fenômenos que acontecem. Lembra, eu não sei se chegou a acontecer, mas antes o pessoal pegava uma concha. É isso que eu falo agora. Se você fizer isso com a sua mão, uma concha, parece que também escuta, né? Mas é o que está no imaginário das pessoas. É bom que seja preservado, essas lendas são importantes, legal. Né? Aguça, né? Isso, né? E o que mais que a gente pode citar de lenda? A gente tem a própria Lagoa do Papari tem uma lenda, né? Tem a lenda da lagoa que teria sido formada aí com as lágrimas a gente tem Jaci Guaraci, né? Ela tem ela em poema e eu fiz ela romantizada, né? Conta justamente uma história de amor que não deu, não ia dar certo entre dois indígenas, e ela finda mergulhando nas águas de Papari, e à noite o amado dela escuta o canto, que na verdade é o choro dela, porque não pôde. E aí ficar. as águas do rio, da lagoa se formaram sob as lágrimas. Existe, as lágrimas. Existe, da história que existia Paraguaçu, que era o rio, né? Que era o rio Paraguaçu, e ela não conseguiu, eles não iam poder ficar juntos. Então ela se jogou nas águas, né? E não voltou mais. Mas dizem que depois escutavam o choro dela como um canto, um choro, uma lamentação à noite, nas noites de lua e tal. Tem também, qual outra historinha também tem? A gente aqui, eu queria do Bonfim. A formação da lagoa do Bonfim e a pedra excomungada, que essa eu nunca ouvi. Da pedra excomungada? Pedra não. Tá aí, a da pedra excomungada é mais fácil de ter acontecido. Porque o que acontece? A igreja matriz ela foi feita com pedras, pedra de fogo, caliça, né, que é uma mistura de óleo de baleia com cal para fazer argamassa e água. E essas pedras elas eram trazidas. Eu lembro que o professor Jorge falava muito do Canvão, né? Mas ela tem em outros locais essas pedras. E elas eram conduzidas, o pessoal às vezes como penitência carregava as pedras para carro de boi, no braço, na mão, na cabeça, como penitente mesmo, né, para construir a igreja matriz. E aí, num determinado momento, alguém exclamou bem assim, quando estava carregando: "Ô pedra danada de pesada". E a palavra danado significa, a gente às vezes fala, menino danado, não sei o quê, mas a palavra danado significa condenado ao inferno. E um padre que estava lá orientando, ajudando na construção, escutou essa reclamação, o rapaz chamando a pedra de danada. Então ele imediatamente excomungou a pedra, porque uma pedra que tinha sido amaldiçoada com tal palavra não poderia fazer parte do templo de Deus. Então aquela pedra foi excomungada e jogada fora. É a lenda da pedra excomungada, e não faz parte da igreja matriz. Daquela base. Mas existe onde ela estaria, um canto ou não? Não. Nem vestígios dela? Não. Mas a gente pode criar uma história e dizer E a origem da Lagoa do Bonfim, né? Essa imensa lagoa de importância hídrica muito grande, né? E que não dá para mensurar a sua formação, né? Hoje ela é responsável pela adutora, né? Monsenhor Expedito, abastece vários municípios. Mas como é que é essa história cultural da formação da Lagoa do Bonfim? Tem várias versões. Eu escutava várias versões quando eu era pequeno, não contava de um e do outro. Aí eu findei fazendo, inclusive pro Nízia Digital, o site Nízia Digital, eu tinha uma coluna lá que era fragmentos da história, e eu
publicava sempre, né? E fiz uma versão... Porque assim, é como você falou, lenda, mito, aquilo que vai passando e às vezes cada um conta de uma forma, né? Eu procurei juntar as coisas que me contaram e traçar um meio termo, né? Então, a história é que uma mãe foi lavar roupas nesse olheiro de água e as crianças começaram a brincando, batendo na água, e a mãe repreendeu as crianças dizendo para parar de bater nessa fonte de água, senão ia abrir o buraco e ia sair água. E de repente, magicamente, os meninos não obedeceram à mãe e essas águas começaram a ganhar volume aumentando, e eles começaram a se afastar. Só que quanto mais eles se afastavam, mais a água vinha com força, e ao ponto que eles correram, onde eles paravam para descansar, lá vinha a água. Onde eles pararam, correram 7 pontas, e são as 7 pontas que tem na lagoa, só que essa água magicamente engoliu essas crianças. E engolindo essas crianças, mesmo assim essas crianças não morreram. Essas águas mágicas transformaram essas crianças em 2 serpentes. Ah, lenda das... isso. Tem uma versão que diz que foi numa serpente só, colorida e tudo. Outra versão diz que foram em 2 serpentes, dando um bom fim às crianças. Caramba! Entendeu? Dando um bom fim às crianças. Então, a história que eu escutava é a história da serpente, né? Até muita gente que pesca lá mergulhando, né? Faz essa pesca mergulhada. Diz que já tocou, já viu, já se assustou. Uma lagoa daquele tamanho, no meio do mato daquele. Tem uma sucuri ali, meu amigo. Nada. Sim, mas aí tem a continuação da história, viu? E tem? Tem a continuação da história. Então, ou seja, a água deu um bom fim às crianças, mas aí... Lembrando que essa lagoa era chamada de Lagoa do Puxi, tá? Ela é registrada como Lagoa do Puxi, assim, no livro de tombo da igreja, né? Um dos limites, que era a Lagoa do Bonfim, chama-se Lagoa do Puxi. Sim, ainda tem a continuação da história, né? Que eu não coloquei, eu acho que eu vou reescrever e vou colocar. Que essas 2 serpentes existiam e ela meio que apavorava o pessoal. Uma serpente enorme, aparecia à noite, lua cheia, os pescadores com medo. E essas serpentes atacavam essas pessoas porque as serpentes não eram batizadas, porque as crianças não eram batizadas. Aí se organizou uma missa na beira da lagoa para que essas serpentes aparecessem. Essa serpente apareceu só uma, e circundou o altar e foi embora. Só apareceu uma. A outra não apareceu. Um tempo depois, apareceu uma das serpentes morta. Aí assim, pessoal, né, lenda, né? O pessoal fala que foi a cobra, a serpente macho que morreu. Ou seja, a que não tinha ido para aquele culto, aquela missa, aquele batismo. Tá entendendo? Por quê? Porque depois viram essa cobra gigante de novo. Ou seja, uma morreu e a outra ficou viva. A continuação dessa história. Caramba, pai, dá aguça mesmo. Essa parte não está escrita ainda, mas eu vou escrever. E aí, finalizando essa parte da questão de algumas representatividades, esse símbolo que está aparecendo aqui, ele também tem um valor histórico muito grande e um significado. Explica um pouquinho pra gente, né, para o pessoal entender esse brasão, que é um brasão do município. Tá. Essa coroa que se tem, né? Ela é uma lembrança do período ainda que a gente tinha que a gente tinha Vila Imperial de Papari, tá? Então aqui remete a representatividade da questão imperial. Isso. Na igreja matriz também a gente tem uma imagem de uma coroa também, relembrando isso aí, né? Então a gente tem essa coroa, a gente tem esse formato arredondado, né? São características do barroco. Também está presente. Eu achei que pode ser alguma coisa na questão portuguesa, os brasões, né? Português. Não deixa de ser um brasão porque ele está instituído como um brasão. Tá falando desse mas o formato, esse traçado aí, vamos dizer assim, é característica de um estilo artístico barroco.
né? O que mais tem de representatividade? A gente tem o próprio nome de Nísia Floresta, a gente tem esse globo, né? E o livro embaixo. Justamente lembrando das características de Dionísia, né? Que foi uma mulher, uma educadora e tal, mulher de letras, isso, que viajou bastante, né? E a gente vai ter embaixo elementos indígenas, uma maloca indígena, instrumentos indígenas. Aqui do lado, porque essa imagem aí, ela não é... Mas aqui é um barco. Isso, uma jangada. Uma jangada, tipo ancorada na beira do mar. No caso seria da Lagoa do Papari, né? Porque a Lagoa de Papari atrás, essa parte de trás que tá pontuda aí, né? Seriam as matas ali da Morro Grande. Quem conhece a região, Em torno da Lagoa de Papari. Isso, em torno da Lagoa de Papari. E aí são os coqueirais que se tem na cidade, né? No caso na zona rural. Os coqueirais, essa valorização. Então esse brasão do município ele foi pensado justamente para dar realmente essa representatividade ao município. A gente pode dizer que é a parte representação indígena do nosso povo, características pesqueira, né? E que é uma atividade que até hoje tem no município. E esses coqueirais a gente pode até remeter à agricultura, né? E o que a gente tira a gente pode acrescentar, se não sei se tiver, mas a gente tem um lindo e extenso litoral, né? Então belezas naturais do município também estariam podendo ser representadas. Pode ser representado aí na jangada, na água, né? Pode ser representado dessa forma aí. A gente tem ali desde Pirangi do Sul. São mais de 18 km, né? 18 quilômetros de praia. Né? Nós temos... Malembá a gente ainda tem 2 quilômetros de Malembá. São 5 praias. Isso. De água, eu digo que Nísia Floresta é uma ilha, porque é uma porção de terra cercada de água. Porque o que a gente tem de rio, de lagoa, né? Até cachoeira. Você tá entendendo? É muito. Eu comecei a juntar com o pessoal do turismo, né? A gente catalogou aí só de lagoas, a gente catalogou mais de 20 lagoas e fora os rios e riachos que a gente tem. Caramba, é uma terra abençoada por Deus mesmo. E finalizando a reta final, né? A gente não tem como não deixar de falar de algumas personalidades, né? Lá no início o senhor falou de algumas, né? Citou algumas. E dentro dessa história do município de Nísia Floresta tem pessoas que escreveram, além da própria filha ilustre, né? Dionísia Gonçalves Pinto, Nísia Floresta Brasileira Augusta, tem outras pessoas, outros nomes que fazem parte dessa história, desse contexto histórico do nosso município, desde aquele que governou há muito tempo, até outros que escreveram importantes capítulos na nossa cidade. Conta um pouquinho pra gente desses personagens. Bom, Nísia Floresta, assim, eu acho que não tem nem, assim, o que a gente fala, sempre, nunca se esgota que falar de Nísia Floresta, né? Mas ela é que sempre tem assunto, sempre tem assunto sobre Nísia Floresta, mas ela assim é a que mais é falada, né? Por todos os locais onde ela passou, por tudo o que ela fez na época que ela fez. Em outra entrevista até eu falei que ninguém pode ser hoje em dia. Você pode ser que alguém em Nísia Floresta na nossa cidade escreva mais livros que ela e tudo mais, mas ninguém vai ser tão grande como ela, porque ela falou e fez coisas numa época que mulher não podia falar. Você está entendendo? O contexto que ela estava, não tinha alguém que hoje em dia aceita e tudo. Graças a Deus a gente teve esse desenvolvimento do pensamento, da mentalidade da sociedade, né? Que a mulher tem o seu papel importante na sociedade e a gente escuta e ela tem total liberdade. Mas Nísia Floresta fez isso no tempo que mulher não fazia isso. Você está entendendo? Por isso que ela é pioneira. Então a gente, sobre Nísia Floresta, a gente tem muito isso. Mas a gente tem outros personagens também, né? A gente falou aqui dos 2 coronéis. A gente tem também, né? A gente teve a primeira prefeita, se a gente for falar de prefeito, né? A gente teve uma prefeita mulher, que foi Camila.
Temos também o senhor Antônio de Souza, né, que tem o pseudônimo de Policarpo Feitosa, que também foi escritor, chegou a ser governador do estado ainda aí por alguns dias, substituindo. A gente tem a própria Isabel Gondim, que também era membro da escritora, jornalista. E Isabel Gondim, assim, eu sempre combato isso porque eu sempre vejo na internet, e às vezes eu vejo, se puder depois mostrar aí, por favor, use esse... A questão das fotos? A questão das fotos, por favor, usem esse momento aí, coloquem essas duas fotos, por favor, porque todo canto que eu vejo isso na internet, eu Nízia vou lá... Floresta com a foto de Isabel Gondim. Nízia Floresta, eu já vi até livro. Nízia Floresta com a foto de Isabel Gondim. Gente, até em períodos totalmente... assim... não dá pra, assim, você que é da cidade, que conhece, assim, você sabe aquela é da agonia, meu amigo, não. Facinho. E tem gente que insiste, tem gente que insiste com você, não, mas tá na internet assim, porque você vê na internet assim, meu amigo, nem tudo que tá na internet é daquele jeito, você tá entendendo? Então, se puder mostrar essa imagem aí, né, da Isabel Gondim, que também teve grande importância nas letras da nossa cidade, né? Hoje em dia a gente tem outras pessoas que estão fomentando esse desenvolvimento de literatura na cidade, mas temos esses personagens que são peculiares entre outros personagens, mas eu acredito que esses são os que são mais lembrados, mais... Pode se destacar. Se destacar. Acho que Nízia Floresta, Isabel Gondim, Policarpo Feitosa, no caso o Dr. Antônio de Souza, né? O Coronel General. Isso, assim, com esses nomes, né? Temos muitos... temos na galeria de prefeitos, tivemos aqueles que governaram mais tempo, tiveram mais mandatos, né? O senhor Raimundo de Ferreira também, a gente teve uma história que o mandato dele foi interrompido por questões políticas também, né, que talvez fosse interessante um próximo episódio só para falar dessas partes dos prefeitos. Tem muitas pessoas que poderiam vir para cá que são muito interessantes também de se conversar, mas eu acredito que são essas pessoas. Bom, então assim, chega na nossa reta final aqui do nosso podcast Papari Cultural. Agradecer por essa viagem que nós tivemos nesse momento, nesse episódio de hoje, a qual fomos lá para trás e viemos viajando e recebendo informações e acompanhando Nízia Floresta na sua formação enquanto município. Um importante município que hoje atualmente conta com mais de 30 mil habitantes, né? 30 mil habitantes. É uma importante cidade da região metropolitana do nosso estado, né? Tem todo um potencial cultural, turístico e que nós trouxemos enquanto instrumento, né, de registro histórico que vai ficar aí por legado para a história, o desejo de que essa cidade cresça cada vez mais. Então, pessoal, suas considerações finais, agradecendo por esse momento rico em informação e que a gente possa se deleitar de muitos momentos, muitas informações e aguçar a nossa imaginação de saber quanto a nossa cidade cresceu e enquanto ela pode crescer cada vez mais. Repetindo as palavras, né, do início, é muito bom poder falar sobre a história da nossa cidade, sobre a história de Nízia Floresta. É um prazer mesmo, sabendo que nunca serei o sabedor de tudo, né? Nunca serei o sabedor de tudo, estou sempre aí para aprender. O que vier de mais informações, né, eu sempre estou procurando colocar e não segurando para mim. Eu procuro colocar essa informação porque isso é importante e passar um recado aí para quem gosta quem gosta de história local, é que a importância das fontes. Quem está procurando produzir história, vejam as fontes de onde você tira. Não tenha medo de passar suas fontes ou de ser uma fonte, porque a gente está aqui em busca de um bem comum, que é o desenvolvimento da nossa cidade, o desenvolvimento histórico de nossa cidade, né?
Então, muito obrigado ao Rafael, muito obrigado ao Agripino, que está produzindo, né? A Prefeitura Municipal de Nisa Floresta, por essa oportunidade de estar aqui ajudando a universidade. Eu que agradeço, professor, e a gente fica aqui deixando o convite para que você que não assistiu os outros episódios pode assistir, para que você possa complementar e saber mais informações sobre a nossa cidade, sobre o nosso município. E assim terminamos mais um episódio do podcast Papari Cultural, agradecendo você pela atenção e até a próxima oportunidade.